Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 6, versículos de 60 a 71. Muitos discípulos abandonam Jesus. Nós vimos no vídeo anterior que Jesus pregou sobre ele ser o pão da vida, sobre ele ser a água da vida, que aquele que viesse a ele jamais teria fome ou sede outra vez. E ele finaliza dizendo que para fazer parte disso era necessário comer a carne dele e beber do sangue dele. E isso causa muito escândalo, muita estranheza. Então, esse texto ele é continuação desse outro tema que a gente viu aqui. Então, os judeus estão escandalizados com o ensinamento de Jesus. E aí, a história que sucede é essa daqui. Ao ouvirem isso que eu acabei de falar e muito mais. Se você quiser, se você perdeu, vai lá nas playlists no livro de João e assiste desde o primeiro capítulo, na ordem que está o livro, tá? É mais fácil de você ter compreensão dos textos bíblicos. Bíblia a gente sempre lê um livro inteiro, você não lê a Bíblia em pedaços soltos, porque você pode ter uma compreensão fora de contexto. Então, ao ouvirem isso, o vídeo anterior, muitos dos seus discípulos com D minúsculo, ou seja, Jesus, eu já expliquei isso aqui, ele tinha os 12, que eles aparecem aqui em maiúsculo. Então, quando aparece discípulos maiúsculo ou 12 maiúsculo, a gente sabe que são os 12 escolhidos. Além dos 12, tinham muitas pessoas que seguiam Jesus. Tinha uma multidão que seguia Jesus. Então, aqui, D minúsculo, está falando dessas pessoas, da multidão, não dos 12, tá? Muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Dura é a palavra do Evangelho. Por isso que o Evangelho incomoda. Por isso que muita gente não gosta do Evangelho. Eu sempre repito uma frase que eu ouvi o Douglas Gonçalves falando, que para mim foi perfeita. Ele disse em uma pregação que o Evangelho de Jesus é indigesto. E é exatamente isso. A palavra do Senhor, o Evangelho puro e simples, sem firula, sem invenção, é indigesto. E aqui é isso que eles estão falando, eles ouviram a mensagem do Evangelho e não gostaram do que ouviram. Assim deve ser até hoje. O Evangelho nos confronta, o Evangelho nos tira do lugar de conforto, confronta os nossos pecados e tem que nos estimular a uma mudança de caminho, a uma mudança de vida, nascer de novo. Tá, que eles estão reclamando. Enquanto Jesus estava multiplicando os pães, estavam querendo fazer dele rei, né? Enquanto ele estava enchendo a barriga deles, estava tudo ótimo. Na hora que Jesus começa a exigir entrega, sacrifício, uma vida de separação, de santidade, aí começam a não gostar tanto assim, né? Será que a gente ainda vê isso por hoje? Versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, eles não estavam falando para Jesus, eles estavam falando entre eles, mas Jesus sabia do que eles estavam falando. Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Vocês estão escandalizados com a minha mensagem? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Traduzindo, se vocês já estão escandalizados só com a mensagem, como vocês vão aguentar o cumprimento da promessa? Porque qual é a promessa? Que ele viria, morreria como um cordeiro e voltaria para o céu. É disso que ele está falando aqui. Se vocês estão escandalizados agora, como vai ser na hora que eu voltar de onde eu vim, subir para onde estava antes? Jesus está dizendo que ele veio do céu e vai voltar para o céu. O Espírito, aqui ó, maiúsculo, Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida. A carne não produz nada que se aproveite.
O espírito gera vida, a carne só produz porcaria. A gente precisa entender isso. Muitas vezes, vocês, de uma maneira carinhosa, deixam recados aqui me elogiando. E às vezes eu respondo dizendo isso. Tudo que sai de bom de mim vem de Deus. Tudo que sai de ruim é meu. E aí tem gente que fala, ai, imagina, não fala isso. Não, é bíblico. Não estou me fazendo de modesta. Tá aqui, ó. A carne não produz nada que se aproveite. Ou seja, não existe nada de bom feito pelo homem que partiu do homem. Mesmo o homem que não crê em Deus, nós não somos capazes de produzir coisas boas. Quando a gente produz coisas boas, é porque Deus está agindo através de nós. A única pessoa capaz de produzir boas coisas é o Espírito. E aí Jesus está falando aqui, ó. Por quê? Porque ele dá vida. Somente o Espírito Santo de Deus gera vida. Então, quando você está em um relacionamento em que você gera vida nas pessoas, quando você, com o seu trabalho, gera vida em volta de você, é o Espírito Santo de Deus agindo. As palavras que eu disse são Espírito e vida. As palavras que ele disse no texto anterior. Que ele disse o quê? Que ele era o pão da vida. O que sai da boca de Jesus é espiritual e gera vida. Tudo que a gente busca no mundo espiritual em Jesus Cristo gera vida, gera salvação, nos leva de volta à nossa origem. Qual é a nossa origem? Éden, Jardim do Éden, vida eterna. Foi para isso que nós fomos criados. A gente perdeu isso quando o homem cai em pecado. Mas nós fomos criados para o Éden. E quando a gente se aproxima de Jesus, a gente volta para a nossa criação original. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Olha o que ele está dizendo. Vocês estão aqui, me seguem. Mas muitos de vocês que me seguem não creem no que eu digo. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. A gente viu no texto anterior Jesus dizendo que os que vieram para ele foram atraídos por Deus. Ou seja, as pessoas escolhidas, elas chegam até Jesus porque Deus as atraiu antes. E aqui ele está reforçando isso, ó. Ele está dizendo que no meio deles tem pessoas que não creem. Então é gente que veio por quê? Veio porque ouviu dizer que ele dava comida de graça, veio atrás da comida, veio atrás de bens materiais, né? Tem gente que está lá pela curiosidade, tem uma multidão, vou lá atrás ver o que está acontecendo. Tem gente que vem, sente a presença do Espírito, gosta do ambiente, mas não se envolve. Aquela pessoa que fala, eu vou na igreja para me sentir bem. Eu saio do culto com a alma lavada. Crente não vai em culto para sair com a alma lavada, tá? Mas aqui são essas pessoas, e é o que Jesus está dizendo. Ele sabia desde o começo que eram os que não criam. É a tal história do joio e do trigo, né? No meio ali do ajuntamento, da congregação, da comunidade, Deus sabe exatamente quem é quem. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. É o que eu acabei de explicar. Não é você que escolhe Jesus. Deus te escolhe primeiro. Você, se já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi atraído por Deus antes, primeiro. Nós não escolhemos nada. Deus nos escolheu. Jesus falou isso no texto anterior e ele está reforçando isso aqui. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, D minúsculo, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Enquanto ele estava dando carne e peixe pão e peixe de graça, estava todo mundo querendo fazer dele rei. Mandou sacrificar um monte de gente hispana. Jesus perguntou aos 12, aqui D maiúsculo, o que eu falei? Agora ele está falando com os 12 discípulos. Vocês também não querem ir? Gente, eu acho isso aqui sensacional, sabe por quê? Hoje em dia as pessoas mostram um Jesus mimizento, assim, um Jesus magoado, que sofre. Quando você não fala com Jesus, ele chora.
Não, gente, ele é Deus. A gente precisa dele, não ele da gente. Olha aqui. Certamente Jesus percebeu dúvida no coração deles e falou: pode ir também vocês. Jesus não é carente. Jesus não é um Deus que chora porque você não falou com ele. Gente, isso não existe, tá? Relacionamento com Deus é importante pra gente. Deus nos ama, sim. Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de detalhes. Quem caminha com Jesus sabe disso. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. É um relacionamento maravilhoso. Mas esse Jesus carente, que é pintado hoje por algumas igrejas, nas músicas, nos louvores, ele não existe. Olha aqui, a galera começou a ir embora, ele virou para os 12 e confrontou. Aqui ele fez uma provocação para que eles entendessem a intenção do coração deles. Vocês também não querem ir? Pode ir. Ele mandou eles embora. Mandou embora. Aí olha o que Pedro responde. Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, isso aqui é maravilhoso. Essa frase guarda no seu coração, porque no dia da dificuldade, no dia da angústia, no dia que parece que sua vida vai acabar, essa frase, pelo menos para mim, é a que me mantém de pé. Para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. No dia que tiver tudo difícil, aquele dia que a gente sente vontade de chutar o balde, aí você lembra disso aqui: vou chutar o balde e vou para onde? Para onde iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Se você já pisou no Santo dos Santos, se você já conheceu Jesus, na sua caminhada você vai saber que não tem para onde ir, por mais difíceis que possam parecer os dias. Por maior que possa parecer o seu problema, se você conhece a Cristo, você sabe que não tem outro lugar para ir que não seja ao lado dele e aos pés da cruz. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Não fui eu que escolhi, vocês 12, fui eu. Todavia, um de vocês é um diabo. Olha o que ele está dizendo. Mesmo entre os que eu escolhi, existe um que é de Satanás. Aí aqui o autor, né, João, põe entre parênteses explicando para quem está lendo. Que, né, ele tá aqui. Vamos supor que a pessoa que está lendo a história está lendo pela primeira vez. Ela não sabe o fim da história como nós sabemos, né? Então ele está adiantando essa informação. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Jesus aqui deixou claro quem ele é, que ele sabe o que passa no coração de cada um, que quem não estiver afim de cumprir aquilo que ele está dizendo pode dar linha na pipa, e que ele sabe exatamente quem é quem. Não cabe a nós, como igreja, ficar fuxicando, ficar curiando a vida do outro, querendo descobrir quem é o joio no meio do trigo. Não é o nosso papel ficar apontando o dedo na cara dos outros. Jesus sabe quem é quem. O seu papel é comer da carne, do pão da vida, beber do sangue da vida de Jesus. O que significa comer da carne e beber do sangue? Ter aliança, participar daquilo que Jesus fez na cruz. Por isso que a gente toma ceia, a gente reforça essa aliança, a gente declara que a gente crê que Jesus foi Deus encarnado, que morreu na cruz para me salvar, para te salvar, e a gente declara que ele vai voltar. Se você tem essa aliança, você fica, você resiste, e você sabe que não tem para onde ir, a não ser aos pés de Jesus, porque só ele tem palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe.